Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre testes automatizados, especificamente sobre o que é, de fato, na prática, você poder testar algo de maneira sistemática, né? Isso é algo que tanto eu, né, quanto o Maurício, a gente fala bastante, beleza? Inclusive o livro de Maurício Enishi, né, que o último que ele publicou, né, sobre testar de maneira pragmática, né, efetiva e tudo mais, e fala muito sobre sistematização. Mas eu queria te mostrar aqui, né, num vídeo, sei lá, alguns minutos aqui, uma situação prática para você sacar e, obviamente, né, poder aplicar cada vez mais aí no seu dia a dia. Então, como é que vai ser o exemplo? Numa conversa que eu tive um tempo atrás, né, com o Hugo, um brasileiro que trabalha no Netflix, ele me falou que estava utilizando um projeto que chama Hollow, que é ali, né, pelo que eu entendi, basicamente, ele tem esse esquema, né, de publicador e consumidor, como se fosse filas, tópicos, e por aí vai mais para um tópico e tal, só que tudo meio que funciona ali em memória, e aí você tem esse lance, né, de clusterizar a parada, distribuir, não sei o que, e por aí vai. Aí eu peguei para dar uma olhada no código, né, não porque eu não ia usar, não tem um caso de uso para o projeto em si, e também nesse momento não era algo que eu estava pensando, né, em treinar, estudar e tal, mas eu sempre gosto de pegar códigos que eu não tenho a mínima ideia e exercitar a minha capacidade de aplicar as práticas de código que eu considero que são interessantes e, de novo, né, de maneira sistemática. Eu acho que a sistematização aí, né, do que você faz te torna uma pessoa cada vez mais efetiva no que está fazendo em si. Então eu peguei uma classe, aí fui olhar os testes automatizados dessa classe, rodei a cobertura em cima dele, aí tem a versão original, tem a versão que eu fiz e tem a versão que o ChatGPT gerou aí pra gente. Beleza? Eu quero te falar um pouco, né, sobre como é importante você ter nitidamente na sua cabeça o que você considera que é imprescindível testar. Porque fica muito mais fácil de você, né, avaliar a qualidade das coisas, né, e conseguir replicar isso de caso para caso. Então, então vamos lá, né? Eu tô aqui. Tô aqui com o código, né? Eu botei o código dentro de um projeto meu qualquer aqui. Então, basicamente, tem uma classe aqui, né? Que chama Free Original Tracker. E aí tem aqui uma explicação, né? A stack often used ordinals. E aí explica aqui um pouco da parada. Eu confesso de novo, né? Quando você aplica algo técnico de maneira sistemática, isso te dá uma vantagem muito grande que você não necessariamente precisa entender o código para aplicar a técnica em si. Obviamente, quando você entende mais do negócio, do que está sendo feito, você pode fazer alterações, vamos supor, né, muito mais profundas, mas você pode realizar uma alteração que é estritamente técnica, sem necessariamente uma refatoração, por exemplo, estritamente técnica, sem necessariamente sacar do negócio ali como um todo. Então aqui tem esse código tem alguns métodos que automaticamente me chamam a atenção na hora para fazer teste, né? Então, get free original, return original to pool, tem aqui, né? E aí tem esse sort aqui, já um método mais complicado, né? Com 3 fors aqui dentro, ele utiliza, né, daquelas movimentações de bit e tudo mais, então já me deixa um pouco mais confuso, obviamente, para entender exatamente o que está acontecendo. Eu não manjo, né? Assim, de ficar movendo, eu não lembro que eu não manjava quando eu estava estudando na faculdade, move bit para cá, move bit para lá, não sei o que, e por aí vai. Imagine sem usar isso de maneira recorrente, né? E aqui tem mais for aqui dentro, tudo mais. Então o que acontece? Quando a gente fala de ser sistemático, é você bater o olho nesse código e automaticamente derivar os casos de testes que são obrigatórios. Se você faz isso, você já garante geralmente 2 coisas. Você garante cobertura altíssima e você garante qualidade dessa cobertura, que não adianta você cobrir um monte de linha, você tem um monte de if, for, não sei o que e tal, né? E você, a inteligência aí do OBS que eu tô gravando aqui, né? Não adianta você falar, eu cobri as linhas, mas você não cobriu os caminhos e tal. Então, quando eu bato o olho aqui, né, eu já sei que eu vou fazer um teste, né, que vai entrar nesse if e que não vai entrar no if. E, inclusive, eu vou aqui, né,
depois eu vou extrapolar fazendo um teste que se entrar nesse if 2 vezes, o retorno tem que ser diferente, né? Que ele vai incrementando a parada. Quando eu olho aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho que fazer um teste que eu pego o size igual ao freeOrdinals.length e eu tenho que fazer um teste que ele vai aqui, né? Não entrar aqui, né? E só executar a linha de baixo, que é a atribuição que tem que fazer e tudo mais. Aí você tem, né? Quando eu olho aqui para o set next empty ordinal, eu geralmente não vou testar diretamente esse método, a não ser que se ninguém chamar esse método no código inteiro, eu vou apagar, obviamente. Mas se alguém chamar, eu espero que testando outra parte ele toque nisso daí. Não vou testar isoladamente. Quando eu olho aqui o sort, em geral eu também espero que alguém chame ele diretamente, inclusive, né? Ele fala aqui, né, que a ordem é ascendente, mas eu achei que não era, né? Então deixei aqui o comentário para eu pensar depois, enfim, né? Não é, acho que ascendente é descendente. Mas geralmente aqui, né, se o código não tem nenhum caminho, não tem nenhum tipo de condicional e coisas do gênero, geralmente eu espero que esse código seja, que eu encoste nesse código nos meus testes através de outros testes. Beleza? Agora já aqui no sort não, né? Já aqui no sort eu tenho um negócio mais complexo aqui, realmente, né? Com vários fors, ou seja, tem várias possibilidades de entrar aí. E quais testes que eu faria aqui, né? O teste para os shards como 0 é um teste que faz pouco sentido aqui, inclusive dá pau. Então aqui eu só adicionaria aqui, né, pensando nesse código, eu adicionaria, né, pré-condições para dizer que, olha, você não pode passar um shard que é menor ou igual a 0. Então basicamente aqui eu faria algo assim, né? If num shards menor ou igual a 0, throw aqui, né, new e liga o argument exception aqui, né, em inglês, sei lá, né, shard must be greater than, sei lá, se é assim. E aqui, né, poderia fazer isso daqui também, no caso aqui, se o projeto utilizasse o Spring, eu poderia fazer aquele mesmo código ali, né, assim, né, eu quero fazer o assert que o shards é maior do que 0, e aí ele vai aqui, né? Então esse código aqui, esse if, é justamente o if que roda dentro desse método isTrue aqui de baixo. Então se eu adiciono isso daqui, aí eu tenho aqui, né, uma condicional, número de shards maior do que 0. Então geralmente como é que eu exploraria essa condicional, essa pré-condição, né? Eu exploro, de novo, geralmente pré-condições, o meu direcionamento eu espero que eu tenha testes o suficientes para explorar todos os caminhos. Se eu não tiver, aí eu faço um teste direto aqui, né, já que tem um condicional aqui dentro, de fato. Então, venho aqui. Agora, eu sei, né, que se chegou aqui no meu código aqui, se chegou aqui embaixo, quer dizer que o número é maior que 0. Aí eu vou explorar, né, um shard só, com certeza, né, porque aqui eu tenho o meu loop, né, com 0 não entra no loop. Então, o que é que eu vou fazer agora, né, para ser o inverso disso, pensando ali, né, quando a gente pensa nos testes com valores de borda, eu tenho que botar 1, que é o valor, né, que fica invertido. Aí, né, se eu boto 0, ele não entra. Então, eu boto 1, ele vai entrar. E depois, com certeza, eu testaria para 2 ou mais shards. Batata aqui, né. Então, testando para 2 ou mais shards, eu exploraria isso daqui. Aí, aqui, mesma coisa, né, ele tem que explorar aqui, né, vai ter o shard se o size for maior que 0 também. Então aqui provavelmente o que é que eu faria nesse código? Faz pouco sentido eu executar esse código para o size aqui da parada ser 0. Então aqui eu teria uma outra pré-condição que é se o size é menor ou igual a 0, size must be greater than 0, sei lá, greater, também pronuncia, né? E tal aqui. Aí aqui eu já sei que eu vou entrar, aí aqui eu botaria, né? Size tá 1 e size com algum valor maior do que 1 aqui. Esse daqui é um lugar bom para você fazer, né? Brincar de property based test, porque você quer explorar várias entradas diferentes e tudo mais, e você provavelmente vai mexer já vai explorar vários caminhos. Né? Aí vai ter a lógica, olha aqui, né? Tem mais um for, então aqui, né, com o shard aqui, né? Percebe que ele começa de 1 aqui nesse i. Então ele só vai entrar aqui, né, se o shards for maior do que 1
aqui no caso. Então aqui com certeza então eu já teria garantido explorar com shards 2. E depois eu poderia explorar mais. Então 1 e 2 aqui com certeza, né? Para passar por tudo. Já passei aqui, tudo mais. Então percebe que eu bato o olho e eu já sei os testes que eu vou escrever? Eu já sei. E eu não entendo nada desse código. Isso é você ser sistemático. Você está com a técnica ali, né, mais dominada. Agora, como que eu vou explorar esse código? Olha que interessante, né? O código lá do Netflix é um teste só. Ele testa direto. Ele faz aqui, né, basicamente um teste mais integrado, que ele sabe que esse método aqui, né, ele sabe que o método sort, esse método sort aqui, engraçado, eu não estou acostumado com essa feature de IntelliJ, né, que ele, quando você está navegando no método, ele trava aqui o método para você não perder o nome do método que você está navegando, é uma parada de design, né, legal. Então, ele sabe que quando eu chamar o sort, eu vou exercitar bastante ali da classe como um todo. Então, aqui num teste só, ele chama esse método getFreeOriginal, que eu, por exemplo, testaria de maneira isolada primeiro, né? E tal. Ops. Ai, calma aí. Ele testa ali, né? O método getFreeOriginal. Então chama aqui várias vezes, né? Esperando que dê certo. Aí depois ele coloca, né? Os valores lá no pool. E aqui tem essa lógica, né? De como é que ele vai dividir nos shards. Ele faz um teste só com 4 shards. Beleza? E aqui ele vai fazer os asserts dele aqui. Então, quando eu falo de testar de maneira sistemática aqui, né? Quando você olha para esse teste que foi escrito lá pela galera do Netflix, esse não seria o caminho que eu faria ali, né? Para aquela classe. Para cada método daquela classe que tem caminhos, que tem ifs, fors e coisas do gênero, eu faria o teste separado e, obviamente, também testaria esse método sort aqui. Aí sim, nessa linha, né? O tempo inteiro eu estou chamando os métodos que existem lá. Por quê? Porque quanto mais você chama os métodos que tem no seu código, maior é a chance de você chamar na situação talvez inesperada e capturar essa falha, né, o mais cedo possível. Eu sempre gosto de falar, né, que a prioridade do seu teste é aumentar a confiabilidade da execução. E como é que se aumenta a confiabilidade? Encontrando os erros o mais cedo possível. E a consequência disso é que aumenta a confiança da equipe, obviamente, né, para fazer o trabalho dela quando quer alterar o código e tal. E aqui, na hora que a gente vai bater o olho aqui na cobertura gerada por esse teste do Netflix, a cobertura é essa daqui, ó. Então, ele passou, né, por 66,7% dos métodos. Ele cobriu 92,9% das branches e cobriu 85% das linhas. Então, aqui, esse aqui é o do Netflix, eu acho, né? É isso. Então, aqui, ó, ele não testa lá, né? Ele não encosta, ele não navega aqui, ó, nesse if. Aqui, ó. Ele não faz a verificação, né? Quando o size é exatamente o mesmo número de freeOriginals.length, que é um array. E aqui ele tem, né, que recriar esse array aí com essa fórmula aqui, né? Que é pegando o tamanho, multiplicando por 3 e dividindo por 2, que ele vai crescendo a parada. Aí eu botei aqui, né? Então, se o size é 2 e o freeOriginals fica com o tamanho 3, né? 2 vezes 3 dividido por 2. E ele vai aumentando isso daí para conseguir colocar mais coisa lá dentro. Aí eles não testam, por exemplo, aqui aquele código, né? Pelo menos não ali no teste direto da classe. Não rolou o teste do método set. Pelo meu guide, a minha sistematização também não me diria para fazer esse teste diretamente, porque aqui não tem nenhum tipo de caminho, nem nada. Então, geralmente, quando você não tem nenhuma condicional, para mim, se você não tem nenhuma condicional, eu espero explorar aquilo ali através de outros testes. É que nesse caso aqui ele não fez. Então, eu espero que na bateria de testes como um todo, alguém explore isso, porque não é porque é trivial que a gente não vai errar, né? Mas eu só não invisto tempo verificando isso com um teste automatizado de maneira isolada. O meu limite ali é ter condicional. De novo, sistematizar não quer dizer que você sistematizou da melhor maneira possível, mas quer dizer que você tem um sistema de uso ali, né? No meu caso, o meu sistema é baseado na técnica de cobertura chamada MCDC e na técnica de teste de valores chamado Boundary Test. Essas duas juntas, para mim, faz a maior parte do trabalho quando eu falo em explorar, exercitar o código em si.
Aí ele também aqui, ó, não testa o sort. O sort já é um método aqui, ó, que eu tenho aqui duas linhas e tudo mais. Então, em geral, no meu guideline também, né, se eu faço um código que tem mais de uma linha, eu nunca parei para pesquisar sobre isso, mas eu tenho um sentimento que minha chance de errar fica exponencial. Não é do tipo assim, você tem duas linhas, quer dizer que eu tenho só duas vezes. Antes eu tinha só uma chance de errar, agora eu tenho duas chances de errar. É como se eu, tipo assim, pô, se tem duas linhas, eu já acho que eu posso trocar coisas que eu nem sabia que eu podia trocar. Então, geralmente eu exploro também. Mas, de novo, eu tento explorar mais, se não tem condicionais, por outros caminhos. Mas aí eu tento, se não tem outros caminhos explorando, eu vou testar de maneira isolada. Agora, obviamente, que a restrição é o quê? Se não tem ninguém explorando e esse negócio também não é chamado em produção, eu vou apagar, só para deixar registrado, beleza? Aí ele vem aqui, né, no método sort, que me parece que, obviamente, que a pessoa que estava testando considerou que era a parte principal, ele cobre tudo. Percebe que também ele não testa, não é testado o reset. Então, de novo, se eu tentaria testar o reset de maneira indireta, né, por outros testes, se não tem ninguém, mas isso é chamado no código de produção, eu faria um teste para o reset, porque tem aqui, né, essas duas linhas e tal. Para o código que geralmente tem uma linha só, e ele é chamado em produção, mas não é exercitado por algum motivo no código de teste, eu geralmente ignoro. Eu geralmente aceito que essa linha eu não vou cobrir e tudo mais. Outra coisa que faz parte do meu guideline é que eu tento buscar sempre aqui, né, 90% ou mais de cobertura das linhas. Então, de novo, né, um guideline, né, uma maneira interessante de você avaliar a qualidade de alguma coisa, independente do que, não é só com uma medida. Então, cobertura de linhas é uma medida. Eu quero 90% mais. Agora, eu também tenho a qualidade da cobertura. Então, por exemplo, no meu guideline, esse teste aqui é obrigatório. Se alguém fizesse um PR, por exemplo, e não cobrisse isso daqui, eu ia mandar voltar e ia falar, cubra, porque é um caminho que tem aí. Se esse caminho nunca vai ser exercitado, então não existe essa situação, então eu simplesmente tiraria esse código, né? Mas se tem esse código aí, isso pressupõe que isso pode acontecer, né, na hora que vai utilizando aí o objeto criado a partir da classe, eu quero que seja exercitado. No meu sistema, essa linha estaria ok. No meu sistema, essa linha precisaria ser exercitada com teste automatizado. Então aqui ó, ele está com 85% de linha de cobertura. Aí eu vou voltar aqui, agora aqui, ó, pro código e vou pro meu teste, que é o V2. Então, olha como é que ficou o meu teste, né? Então, eu fui explorando. Então, eu explorei o método getFreeOrdinal para a situação, né? Que quando é zero, tem que retornar zero. Quando não tiver nada, tem que retornar o próximo emptyOrdinal. Quando ainda não tiver inserção, então tá aqui, né? Percebe que ele vai incrementando a parada. Na primeira vez, né? Como é pós-incremento, tem aqui as 56 usos em produção. Ah, não, isso aqui não. Isso aqui são os testes, eu acho. Tem nada a ver. Que eu só peguei uma parte da parada do código, né? Foi mal. Então aqui, ó, ele vai pós-incrementando a parada. Então na primeira chamada é 0, mas na segunda chamada com size 0 a parada é 1. Então eu vou lá e quis explorar a mais. Esse eu explorei a mais. Que uma vez que você faz ali, né, o básico, você tem fica mais nítido de como você pode ir além. Então, fiz aqui, né, essa parte aqui. Deixa eu só ver aqui, abrir se tá tudo certo. Aí, vim aqui, ó, deveria pegar o último livre quando o size for maior que 0. Vim aqui, ó. Então, percebe como é que eu fiz para pegar o último livre? Já chamei um método que eu ainda vou testar de maneira isolada, colocando, e aí testo aqui. Por que eu faço desse jeito? Que eu quero usar, né? Percebe qual que é a chance de você pegar mais erro? Usando mais o código. É tão simples quanto isso, né? O viés é esse aqui. E aí faz parte do sistema aqui, né? Também, quando você vai escrever o teste automatizado, no teste chamar as outras partes usando o código real para você tentar, de alguma maneira, pegar problemas, mesmo que não seja a sua intenção naquele momento pegar um problema. Naquela ponta do código e tal, né? Então, venho aqui, ó, retorne e fala agora, ó, o próximo free ordinal tem que ser 1. E aí, beleza. Ele aqui, foi ok. Aí eu venho aqui, ó, para esse outro método que é o return ordinal to pool. Então, beleza, né? Eu tenho que mexer. Por que a galera geralmente não faz esse teste aqui, né? Talvez.
Porque aqui ele começa esse free ordinals com array-fixo de 64. Então, eu tenho que fazer um código para colocar um monte de coisa lá no array para fazer o exercício, né? Essa é uma possibilidade. Mas aí eu vim aqui, né? Então, deveria reorganizar o tamanho quando chegar no limite. Aí eu usei aqui, né? Como eu estou aqui, colei esse código num projeto que está com Spring. O Spring já tem uma classe aqui, né? Para facilitar a escrita de teste, que me permite fazer um pouquinho de metaprogramação. Fui lá, né? Troquei o free ordinals para um array de 2. Coloquei 3 aqui. E aí, tem uma outra coisa que eu coloco no guideline, né? No meu sistema e tal, que é, se um teste mexe no estado interno do seu objeto, pelo menos verifique que os valores do estado interno, né? Então aqui, né, ele foi adicionando coisas, então eu coloquei aqui que o último free ordinal tem que ser 3, e eu sei que o número de free ordinals agora tem que ser 3 aqui também, né? Porque ele estava com 2 e eu sei que vai crescer para 3. Então eu faço aqui o teste e tal. Então, fiz aqui a brincadeira, né? Testei de maneira isolada. Deveria ordenar os valores de maneira descendente. Fiz aqui o teste também, né? Porque ele dá o reverse aqui no final, né? Cadê? Aqui no sort, né? Aqui que é o sort que eu estou verificando. Então ele dá esse reverse aqui no final. Eu falo, então beleza, né? Coloquei aqui a parada. Deixa ele testar. E aqui vem o teste, né? De minimizar o número de shards atualizados. Aí eu copiei simplesmente o teste que estava lá, porque eu ainda precisaria, para eu fazer esse teste mais especificamente com os valores, eu precisaria entender da lógica, eu já saberia quais testes eu queria fazer. Mas para saber como é que ele divide entre os shards, aí eu não teria como fugir de entender a lógica da parada. Aí quando você vai olhar para os meus testes, aí você já tem aqui, ó. Eu cobri 97%. Calma aí. Eu também testei aqui, né, o reset. Então, peguei, retornei, aí dei o reset, aí eu venho aqui, né, o size tem que ser 0 e o próximo free ordinal tem que ser 0. Então, percebe que eu preciso testar o size, né, porque eu deveria ter trazido para 0 ali de novo, né, o valor daquela variável. Então, voltando aqui, ó, no meu caso, eu fiz aqui 97% e eu cobri 100%. Qual que é a diferença aqui da branch? Aqui, ó, eu cobri essa daqui, que não tinha sido coberta. E por que eu acho que isso é importante, né? Quando você olha para o MCDC, é uma técnica que vai te possibilitar cobrir vários caminhos dentro de um if um pouco mais complexo, minimizando o número de testes que você vai fazer. Então, é uma conta que eu acho bem honesta. Se você for explorar todos os possíveis caminhos, aí o negócio fica exponencial e você geralmente não vai conseguir fazer, né? Então, e provavelmente também não vai valer tanto a pena ali. Mas aqui está coberto. Eu peguei aquela mesma classe e pedi para o chat GPT gerar os testes aí também. Então aqui tem os testes, ó, do chat GPT. Então, ó, percebe que a escrita do teste foi um tiquinho diferente, mas o resultado final também foi mais parecido com o que já estava, foi um pouco melhor do que estava no Netflix e um pouco pior do que eu escrevi na mão, mas, tipo assim, super achei que valeu a pena. Então, ele já faz aqui o teste, né, num teste só, pegando 2 ordinais aqui, né, 2 frees aqui, então ele pega o 0 e já faz um, ele não faz de maneira separada. Aí é apenas uma opinião, quando eu penso que cada um dos seus testes deve ser o mais específico possível, então eu prefiro testar de maneira separadinha ali, mas assim, só uma preferência, confesso que qual que é o resultado prático disso, teria que explorar, né, mais certinho. Ele também fez aqui o teste de retornar os números para o pool, então ele faz aqui, ó, retornou 1, então pega o próximo que é 1 e o próximo deveria ser 0. Ele faz aqui, né, o do reuso da parada, então ele pega o free, liberou 1, liberou o outro, ele foi para 1, aí retornou 1 aqui, retornou 0, ele foi fazendo os testes aqui. Aí ele fez aqui, né, também o teste de expandir, né? Tentou fazer aqui o teste de expandir, então ele foi até 64. Entrou aqui, ó. Pá. E aí ele pegou, né? Que foi até o 64. Aí na hora de fazer o return to original aqui. Aí testou o set next. Aí fez o teste dele aqui do sort. E testou o sort
Testou o sort sem shards e o sort com shards e testou o reset. Mas percebe, ó, no reset, como é que foi o teste aqui? Ele só testou o free ordinal, que é 0. Se é 0, é assim, né? Obviamente ele faz a beleza. Se está me retornando 0, quer dizer que o size está 0 ali também. Mas eu aqui sou mais conservador e testaria o tamanho do size, porque eu alterei o estado do size e tudo mais. Quando a gente vai olhar aqui, né? A cobertura... Esse daqui, né? Quando vai olhar para a cobertura do ChatGPT, foi curioso ali, né? Então, naquele teste que ele escreveu, ele não exercitou esse size aqui, mas ele quis. Então, tem algum tipo de probleminha ali naquele teste que ele gerou, mas ele quis exercitar. Então, percebe que, na verdade, a cobertura dele, né, de linhas ficou igual a minha, porque ele testou o 7 e eu não testei. E aqui está dizendo que ele não testou a branch aqui, né? Ele não entrou nessa linha. Tem que ver ali, né? Porque aqui ele não entrou, porque eu acho que a intenção de entrar ele teve. Então, o que eu escrevi, o que ele escreveu, ficaria basicamente igual. Inclusive, no dele cobriria 100% das linhas se tivesse entrado ali. E aí você fala assim, então, pô, eu vou escrever meus testes sempre através, né, de uma ferramenta de assistente de código, qualquer que seja ela aí. Toma só esse cuidado. Se você não tiver um sistema para saber se o seu... Quando eu falo um sistema, é um método que você bate o olho nos testes que foram derivados e fala assim, beleza, fez o que deveria fazer, o ChatGPT pode gerar qualquer coisa, porque ele pode gerar qualquer coisa, beleza, ele pode alucinar ou gerar uma coisa que não faz sentido e tal, e você vai falar assim, pô, imagina que ele testou e ele não deixou de cobrir caminhos, mas ele ficou com a cobertura maior do que o seu bottom line, aí você vai achar que talvez esteja bom, e não tá bom. Não tá, porque se ele não cobriu caminhos, os possíveis caminhos ali, né, mas mesmo assim chegou na cobertura, você vai ter deixado de explorar possíveis, enfim, né, as branches ali, né. Outra coisa é, olha os valores que vão ser testados, né, então se eu vou voltar aqui no do ChatGPT, que ali lembra que eu falei pra gente testar no shards com 1 e com 2? Perdão, tenho que voltar aqui no código, né? Eu falei ali, né? Pô, se eu fosse testar os shards ali certinho e tal, eu vou testar no mínimo, eu vou testar com 1 e com 2, com certeza eu vou testar. Então, se você for olhar aqui, ó, ele fez um teste aqui com shards, com 2 shards, ele não testou com um shard. O testar com um shard seria importante, por quê? Porque um shard é o valor ali, né? Quando você pensa no boundary test, se com 0 não vai entrar, com 1 é o primeiro valor que vai entrar. Então, eu tenho que testar com 1. No do Netflix também não testou. Beleza? Então, eu queria trazer isso aqui para mostrar isso para você, né? Testar algo de maneira sistemática, sistematizar a aplicação de alguma coisa, é isso. Na minha opinião, obviamente, né? É você ter um conjunto de técnicas que você consegue aplicar nas mais variadas situações e você consegue conferir se aplicou direito e tal, independente de como aquilo aconteceu, se foi gerado de maneira automática, se você escreveu, se outra pessoa escreveu. Percebe que a origem, a fonte, né, que escreveu o teste, nesse caso aí, o conjunto de testes e tal, pouco importa para você. E se você sabe qual é o seu sistema, aí sim você pode fazer o prompt, que para verificar, para tentar, né, maximizar a chance do LLM, por exemplo, rodar o que tem que rodar para você. Beleza? Mas é isso que eu queria mostrar aqui. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil. Se você gostou, deixe um comentário aqui. Se você não gostou, deixe um comentário aqui também de maneira construtiva. Eu vou ter o maior prazer em responder. E para fechar, se você ficou até aqui, eu gosto sempre de lembrar, né, que eu e Maurício Anish, nós temos um treinamento que chama Jornada Dev Mais Eficiente. E o nosso objetivo lá, né, é fazer com que você cresça tecnicamente, né, fique uma pessoa cada vez mais especializada em arquitetura e design de software e que isso facilite, né, o progresso, obviamente, da sua carreira. Então lá a gente trabalha com você para você evoluir, né, para você virar uma pessoa que aplica de maneira sistematizada técnicas aí, né, de teste automatizado, de design e tudo mais. A nossa ideia é que você de fato, né, bata o olho nas situações e fale assim, pô, vou por aqui. E você consiga avaliar não só o que você está fazendo, mas o que outras pessoas também estão fazendo para você
aportar cada vez mais valor no ambiente que você está, tá bom? Se isso fizer sentido para você, clica aqui no link na descrição, conhece mais, acessa a nossa página, conheça mais sobre o nosso trabalho, vai ser massa ter você junto conosco. Mas agora é isso, até a próxima.